É isso aí, estamos de volta, programa Hamilton Espíndola, e eu recebo aqui no meu programa hoje o Sebastião Reis, que está representando o Sindifis Nacional Anápolis, e representando as delegacias, né? E aqui é de Anápolis, né? Seja bem-vindo, Sebastião, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Hamilton, agradecer a oportunidade de estarmos aqui com você, seus ouvintes, desejar um bom final de semana e um bom dia a todos os ouvintes. Bom, hoje o que nos traz, né, na hora do especialista abordar esse assunto, é assunto que nos trouxe uma grande inquietude nesses últimos dias, né? Foram aí, né, uma notícia, né, que trouxe um boom, né, para todos, tanto, né, os profissionais quanto a própria cidade, né? Todos aqueles que há necessidade do serviço, do trabalho prestado aí da delegacia, seria mudado o status, rebaixado, né? Seria uma delegacia, algo do tipo? Justamente, na verdade, a Receita Federal está processando um regimento interno, e esse regimento interno, ele regulamenta a estrutura da Receita Federal e também a estrutura técnica de funcionamento. E, para nossa surpresa, a minuta do regimento previa que Anápolis seria rebaixado o status de delegacia para agência. Isso prejudicaria muito toda a sociedade anapolina, tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas. E essa preocupação ela veio à tona e colocada em discussão na sociedade. Bom, Sebastião, nós vamos analisar aqui. Por exemplo, Anápolis hoje não atende só a cidade de Anápolis, né? Justamente, você colocou uma questão muito pertinente. A delegacia da Receita Federal em Anápolis, ela é composta de 95 municípios. Para você ter uma ideia, ela começa aqui em Vianópolis, pega todo o entorno de Brasília e vai até o Nordeste de Goiás. E depois pega aqui a BR-153 e vai até São Miguel do Araguaia. O total de municípios que são atendidos pela delegacia hoje são 95 municípios. Então seria uma situação muito ruim. Seria tudo concentrado na delegacia de Goiânia, que também tem, se não me engano, 100 e poucos municípios, e o contribuinte ficaria prejudicado nesse atendimento. E Anápolis, por ter uma vocação industrial, uma vocação de crescimento econômico, por ser a Manchester, né, Goiana, apelidada como a Manchester Goiana, Anápolis ficaria mais prejudicado nesse aspecto, porque o empresário, quando vem para a cidade, ele quer uma boa acolhida, ele quer ser atendido tanto pela esfera municipal, federal e estadual. E o empresário anapolino teria que deslocar a Goiânia para resolver aquelas situações de exceção junto à Receita Federal. Porque sempre tem uma situação que dá um nó. Aí quem tem que resolver é a delegacia. O delegado tem que providenciar uma solução. Imagine você, o empresário, ter que deslocar de Anápolis para ir a Goiânia para resolver uma situação e que às vezes não seria resolvida, porque muitas das vezes chegaria a Goiânia, não teria agendamento, então a situação ficaria muito ruim. Bom, sem pensar hoje na questão do tráfego em Goiânia, né? É horrível, né? Vamos pensar. Não resta dúvida. É horrível. E outra situação, hotelaria. Às vezes um empresário, né, de outro município chega em Anápolis. Hoje nós temos aqui diversos hotéis, né? Que ele pode passar de um dia para o outro, né? São algumas pousadas, né? E também assim, conforto. Por exemplo, hoje, não vou dar nome aqui para não fazer a propaganda, mas nós temos na Universitária, tem hotel bacana, né? Na região sul, na Brasil temos hotel bacana, né? Temos algumas pousadas, né, menores, mas são bacana. Então, para passar um dia ou outro, e outra, tem instâncias também, às vezes tem um empresário que fala, não, eu quero ir para um local mais, né? Mais com paisagismo, mais com verde, temos também, né? Goiânia também tem. Mas aonde é o fluxo? É muito complexo. E você coloca com muita propriedade isso aí. É a questão da atividade econômica de Anápolis,
que acaba sendo afetada. Recentemente nós discutimos aí a questão do CEINT, que é o Centro de Distribuição dos Correios. Né? Foi muito bem colocado na Câmara Municipal pelo o senador Jorge Cajuru, todos os vereadores, o prefeito Roberto e os outros deputados que participaram. Se você tivemos uma intervenção muito bacana do presidente do PSP, né? O vereador Jacques justamente, Char, né? Ele fez capitaneou a questão, levou até o senador, né? E foi um efeito muito proativo, muito positivo. Justiça seja feita. E aí a gente também tem que fazer uma referência aos demais vereadores. Aquela casa tem sido um exemplo de gestão, de harmonia, de bom trabalho. Os demais vereadores fizeram questão de assinar a moção que foi apresentada pelo vereador Jackson e apoiou ele no pleito. Isso é muito importante. Cria uma situação de corpo, cria uma situação de unidade na cidade, aí o êxito vem mesmo, né? Olha só, duas notícias muito ruins, né, São Sebastião? Muito ruim. Por exemplo, o rebaixamento de delegacia para agência e o fechamento, né, do CD, né? O Centro de Distribuição dos Correios em Anápolis. Justamente. Né? Então, Anápolis, Anápolis está no coração do Brasil, está no ponto central do eixo. Logística é a melhor cidade do Brasil, né? O segundo maior eixo, né, econômico do país está Anápolis, que é o eixo Goiânia-Brasília. Né? Então, Anápolis está no meio. Né? Anápolis, com todas essas situações de distribuição, né? Por exemplo, hoje vamos a questão da farmacoquímica. Anápolis nós temos indústria, né? Aí, por exemplo, tantos portais que tem que ser reencaminhados. Calma aí, sai daqui para ir para uma cidade tão longínqua, tão descentralizada, né? Tão difícil, então seria difícil para todos. E o custo-benefício seria muito pior do que Anápolis, né? Então, os Correios foi uma discussão. Né? Além da agência também, né? Não resta dúvida. Eu acho que a Câmara, os representantes, os agentes políticos de Anápolis tiveram um papel fundamental para segurar essas duas instituições. Só para você citou a questão dos Correios, e eu lembro bem, porque a Receita Federal, ela vai atuar dentro dos Correios, porque lá é uma zona alfandegada. Zona alfandegada é a zona que, quando as mercadorias vêm do exterior, é a primeira zona que a mercadoria é colocada para ser desembaraçada. É a zona primária. E eu lembro direitinho num discurso do vereador Jackson, onde ele colocou, olha, é inadmissível, por exemplo, nós conseguimos manter o centro de distribuição dos Correios em Anápolis. Agora vamos fechar a Receita Federal, que vai ter que dar suporte? Não é possível. E sem contar que o Centro de Distribuição dos Correios, Hamilton, ele tem uma capacidade de receber 400 mil unidades de compra ao dia, com potencial para 700 mil unidades. Nós vamos distribuir o centro, fiscalizado pela Receita Federal, nós vamos distribuir mercadorias para todo o Centro-Oeste, para o Norte e para o Nordeste. Então, isso é fundamental, vai dar uma movimentação econômica muito grande em Anápolis. Isso é importante. Por exemplo, igual o senhor tratou aqui um assunto. Anápolis também chega muitos produtos importados, né? Porto Seco, principalmente, recebe uma gama de mercadorias importadas, produtos químicos, farmacêuticos, automobilístico, exporta minérios, né? Então, não é à toa que tem a plataforma multimodal, que a gente espera que seja concluída agora, transformando o aeroporto em unidade da União, da Federação. Aí a União terá capacidade de aportar recursos do orçamento, né, para jogar dentro do aeroporto e terminar, dar uma estrutura maior, né? Para você ter uma ideia, a maioria dessas mercadorias que vem importada, que vem para o CEINT, a maioria vem por aviões. Provavelmente, a princípio, desce em Goiânia e vem para ser desembaraçado em Anápolis. Mas no futuro, esses aviões poderão todos utilizar a plataforma multimodal
para que essas mercadorias sejam desembaraçadas aqui direto no centro de distribuição. Rapaz, é felicidade demais morar em Anápolis, né? Imagina, né? Os 3 modais, né? Que poderão estar, né? Em funcionamento, né? Que é o aéreo, o ferroviário, né? E o rodoviário, não é verdade? O único que nós não tivemos a sorte de ter aqui, que é o aquático, né? O hidro, né? Porque Anápolis não tem, né? Aqui nós só temos aqui né? Os rios pequenos e os córregos, né? Mas, assim, né? Pela questão da logística, rapaz, um rebaixamento de uma delegacia para uma agência, uma retirada do centro de distribuição de Correios é um prejuízo bilionário, né? Quiçá trilionário, né? Pelo desenvolvimento do município, né? E não resta dúvida que isso aí prejudicaria as futuras gerações, né? Porque nós semeamos, né? Para que outros possam colher, porque se a gente fosse pensar só na nossa colheita, talvez a gente não semearia tanto. É verdade. Então a gente joga a semente para as futuras gerações. Quer uma alegria maior de um pai, né? Quer encaminhar um filho, sabe? Meu filho está empregado, meu filho está encaminhado profissionalmente. E esse trabalho que foi feito pelos agentes políticos de Anápolis, por toda a sociedade, que teve uma receptividade muito grande, o objetivo é isso, a gente garantir o futuro das nossas gerações que vêm aí, eles terem onde trabalhar, terem onde seguir um caminho que seja o caminho do equilíbrio, da harmonia e o caminho do Senhor. É verdade. Bom, então ficou definido, não vai ser mais rebaixado, né? Justamente pela a fala do senador Jorge Cajuru, que é o vice-líder no Senado do presidente da República. Ele trouxe a fiança e a garantia num áudio que foi apresentado pelo ministro Fernando Haddad, de que Anápolis será garantida a unidade da Delegacia da Receita Federal. Você vê, nós inauguramos a Receita Federal em 2007, o prédio da Receita Federal, um senhor prédio, que hoje nós abrigamos também o Ministério do Trabalho, a Procuradoria, né? Todo esse pessoal trabalha lá. E não seria justo agora, nesse dado momento, desse crescimento econômico de Anápolis, que sofresse esse revés. Então, em nome aqui da delegacia sindical, do Sindifício Nacional, eu agradeço, viu? Aproveito que eu sei que você ocupa uma cadeira na Câmara e desenvolve um excelente trabalho. Aproveitar a sua pessoa para agradecer todos os vereadores, a presidência da Câmara, na pessoa do Domingos, na pessoa do Jackson. O empenho de vocês foram fundamental para que a gente pudesse alcançar esse êxito. Bom, como que está a estrutura hoje da Receita Federal aqui em Anápolis? Olha, você citou um aspecto importante. A Receita Federal, ela possui uma estrutura muito ampla. Além de alcançar os 95 municípios, nós temos também a agência em Uruaçu, temos uma agência em Formosa e outra agência em Ceres. Mas a Receita Federal, pelo dinamismo dela, ela criou uma nova modalidade de atendimento aos contribuintes, chama Ponto de Atendimento Virtual. Esse ponto de atendimento virtual é uma parceria que a Receita Federal faz com os municípios. Nós já temos 10 pontos de atendimento virtual atendido. Essa parceria, o município entra com 2 servidores e a Receita Federal coloca naquele município, vou citar um aqui, Goianésia. Goianésia, o mesmo atendimento que é dado aqui em Anápolis para os munícipes em Anápolis, com o serviço da Receita Federal, ele também é disponibilizado em Goianésia através do ponto de atendimento virtual. Legal. Então, o município oferta 2 funcionários, né, 2 servidores, e aí a Receita entra com o ponto virtual. A Receita, ela entra com o suporte técnico, ela dá o treinamento e à distância ela faz um tira-dúvida através de um grupo de WhatsApp, onde o servidor está atendendo lá em Goianésia, lá dentro da Prefeitura de Goianésia, em parceria com a Receita Federal, e ele pode tirar a dúvida ao mesmo tempo com a equipe. Aquele serviço que necessita ser analisado pela retaguarda da região, o servidor do município lá, ele formaliza, dá um
protocolo para o contribuinte e emite digitalmente para a retaguarda da primeira região, que é da Receita Federal também de Anápolis, e esse atendimento é dado ao contribuinte. O que é bom nisso? Primeiro, você traz a inclusão digital para aquelas pessoas que têm dificuldade de mexer com computador, com celular, e traz também para o contribuinte o conforto. Nós tivemos no ano passado, na época da implantação do auxílio emergencial, carecia para a implantação que o CPF estivesse regularizado na Receita Federal. Foi um transtorno violento. Pessoas saindo lá de Minasul, outras pessoas de São Miguel do Araguaia, outro do entorno de Brasília para resolver a situação em Anápolis. Hoje o cidadão resolve lá no ponto de atendimento virtual. Lá em Minasul também já tem? Minasul já tem, São Miguel do Araguaia. É minha terra. Minasul, sua terra? Ô, lugar abençoado, um lugar muito bom. Nós estamos quase virando Minassuense também, né? Aqui, né? Ali é uma região... O sol tá aqui, tá quente, tá quase virando Minassuense, ô, doutor Sebastião. Cristalina tem ponto de atendimento, Valparaíso tem, Jaraguá, Porongatu, aqui Silvânia tem, e nós inauguramos um em São Luís. Estamos próximos a inaugurar um ponto de atendimento aqui em Lusiânia e o outro em Águas Lindas. Aí talvez você me pergunte assim, e os outros municípios, por que ainda não tem? Não, os outros municípios, eles podem demandarem. Por exemplo, Novo Planalto, eu recebi ontem um WhatsApp do gabinete do prefeito, olha, nós queremos instalar um ponto de atendimento virtual. Campos Verdes também, aí a gente faz o contato, vai lá, faz a orientação, como é que monta. Então, estamos levando esse atendimento ao contribuinte na região dele para trazer mais conforto para ele. O acesso, né? Assim, a logística, ela é muito importante pensar também, chegar na ponta, né? Por exemplo, vamos pensar aqui, nós falamos agora da minha cidade, lá de Minasul, né? Às vezes o indivíduo vem de lá de ônibus, 6 horas de viagem, entendeu? E é tão cansativo, né? Vem resolver algo. Outro dia aconteceu algo com a minha esposa, que ela precisava de modificar o CPF dela. Sim. E aí ela, sei o que aconteceu lá, se ela deixou o certidão de casamento muito tempo num local só e ficou meio úmido, aí ela olhou assim, aí eu tenho uma plastificadora, ela falou, vou plastificar esse negócio. Aí foi e plastificou, porque já estava abrindo, plastificou. Entendi. E aí na hora dela fazer o pedido, aí acusou que a certidão de casamento era falsa. Né? E aí foi um processo, foi um trabalho, né? Porque ela havia plastificado. E isso é interessante, por exemplo, imagina se acontece isso com uma pessoa lá em Minasul e não tinha esse ponto de atendimento. Né? O prefeito de Uruaçu, ele falou, rapaz, vai ser uma obra tão boa para Minasul, porque quantas vezes eu tenho que, às vezes, arrumar uma lotação de um carro para levar o cidadão lá em Uruaçu para resolver. Quando não resolve em Uruaçu, tem que ir a Anápolis resolver. Então, isso aqui para nós vai ser mão na roda, vai ser um trabalho que vai atender todos os contribuintes aqui que necessitam do serviço da Receita. É verdade. Aí atende, chega na ponta, né? É o último município de Goiás, né? Depois talvez é o mais distante da delegacia de Anápolis. São Miguel do Araguaia e Minasul. Porque Minasul já está quase lá na divisa com Tocantins, né? Do outro lado 50 quilômetros, né? Paraná. Palmeirópolis. Você é da região também, né? O senhor conhece, né? Então só gente boa aqui, né? Sua menina trabalha lá, né? Trabalha na procuradoria. Tá. Filha dele. Então, então o ponto digital, ele vai trazer, né, o melhor acesso também para esse pessoal que está na ponta, né, dos municípios distantes. E você falava de estrutura, nós falamos do PAV, a Receita Federal ainda também tem uma outra modalidade de cooperação, essa cooperação é com os municípios, a outra modalidade é de cooperação com as universidades. Aqui nós temos a Unievangélica, ela fez uma parceria com a Receita Federal, onde ela implantou um núcleo de apoio contábil e fiscal.
O que é isso? O NAF é um laboratório, é um escritório modelo para os alunos de ciências contábeis e os alunos de administração, de forma que eles vão pegando a teoria e praticando dentro desse laboratório, dentro desse escritório modelo. E esse escritório modelo, ele tem uma característica diferenciada, que ele atende aquelas pessoas mais necessitadas. Uma pessoa que é hipossuficiente economicamente, não tem dinheiro para pagar o contador, e ele vai no escritório aqui da União Evangélica, no NAF, ele é atendido. Nós já implantamos um em Anápolis, implantamos um em Goianésia, em parceria com a União Evangélica, e implantamos um em Uruaçu, em parceria com a Faculdade Serra da Mesa. Então, esses alunos, quando formam, eles já estão aptos para montar o seu escritório, ou já tem uma habilidade prática muito grande. Esses alunos, então, têm entre aspas, um período de estágio na Receita. Justamente. Na Receita, trabalha com o serviço da Receita Federal dentro da universidade, que a Receita Federal disponibiliza tudo lá para eles, inclusive um núcleo, inclusive curso à distância. Por exemplo, na época do imposto de renda, a Receita Federal disponibiliza esses cursos à distância através de live, disponibiliza para as universidades, na época do ITR, quando tem um assunto marcante que agora está pegando muito na sociedade, que é a legislação sobre importação de produtos adquiridos no exterior até $50, né? A Receita Federal está disponibilizando cursos dentro dessas universidades para que os alunos possam estar a par disso. Sobre, por exemplo, revista de bagagem, tem os cursos específicos. Então o aluno já sai de lá com uma bagagem que, se ele falar assim, olha, eu vou montar o meu escritório de contabilidade, já tá apto. Ele está apto, monta e vai trabalhar. Muito bom. Bom, mas aqui, por exemplo, o senhor falou aqui da questão da pessoa com baixa renda, ele vai fazer o uso desse núcleo. Ele tem um valor X que ele poderá fazer o uso, né, desse serviço operacional dentro do núcleo? Na verdade, como é que funciona o núcleo? É uma parceria, uma cooperação que tem entre as duas instituições, mas quem faz a gestão do NAF, do núcleo, é a universidade. A universidade, ela cria parâmetros para atendimento lá dentro, ela faz a triagem. Por exemplo, ela não atende pessoa jurídica, não atende. O núcleo, para não dizer assim que não atende pessoa jurídica, tem duas exceções, que são os MEI, que são pessoa jurídica. O núcleo orienta esses contribuintes e orienta também aquelas organizações sociais sem fins lucrativos. São as duas pessoas jurídicas, mas as demais empresas são orientadas pelos seus contadores que eles têm. Então assim, o atendimento é voltado mais para associações, ONGs e também para pessoa física. Pessoa física. Aquela pessoa física que, às vezes, por exemplo, você citou uma questão de CPF. O contribuinte, quando às vezes ele deixa de cumprir uma obrigação acessória, que é fazer a declaração de imposto de renda, aí o CPF dele, e ele era obrigado a fazer a declaração, não fez, o CPF dele, fica irregular. Passou um mês, ele fica bloqueado. Às vezes ele vai receber um benefício da Previdência Social, chega lá para receber, não pode receber o benefício. O pessoal fala, você está com problema no CPF. Então você vai ter que verificar o que é. Esse ele vai junto ao NAF, o pessoal, não, é porque você teve aqui uma situação que tinha que fazer a declaração de imposto de renda e você não fez. Vamos fazer aqui a declaração. Faz a declaração de imediato, já regulariza o CPF. Então são diversas situações que o contribuinte pode acessar o NAF para ser atendido. Agora, a triagem quem faz é a gestão do NAF. É um módulo de triagem, né? Tem, e eles criam os parâmetros, por exemplo, se for pessoas físicas, no geral, eles atendem. Pessoas físicas no geral. Se você tiver alguma dúvida sobre informações do imposto de renda, o NAF também orienta. Como é que você vai informar na parte de bens?
se você tem que informar um imóvel, como é que é a formalidade, se você tem que informar uma ação que você adquiriu eles orientam, faz orientação geral, porque essa é a prática do aluno. Muitas das vezes esse aluno, ele será no escritório de contabilidade dele questionado esses assuntos. Então o NAF é justamente pela adquirir essa segurança sobre essas informações. Que parceria bacana, né? Mas teve iniciativa da universidade ou da própria cidade? Essa pergunta sua foi muito oportuna, que eu ia esquecendo de dizer. Na verdade, tanto o NAF como o PAV são programas do mercado comum europeu. Essas modalidades, esse laboratório, ele foi feito na Europa, e o mercado comum europeu, preocupado com a questão da inclusão digital, ela criou esses programas, porque esses programas também, ao mesmo tempo que atende o contribuinte, ele orienta o contribuinte como é que ele acessa o portal da Receita Federal para que ele possa solucionar os seus problemas. Nós vamos chegar a um estágio que os contribuintes não procurarão mais esses PAV e esses NAF, porque quando eles tiverem acesso à internet e tiverem também os equipamentos, eles mesmos vão resolver o problema de sua casa. Mas enquanto isso não acontecer, nós temos que fazer a transição entre o atendimento presencial e o atendimento à distância. Virtual. Doutor Sebastião, tem um programa também que é o Programa de Cidadania Fiscal. Como é que é a funcionalidade desse programa? Mas o Programa de Cidadania Fiscal também é uma outra aproximação que a Receita Federal faz dentro da delegacia da Receita Federal em Anápolis, junto aos contribuintes. Você é parlamentar, você sabe que nós precisamos entender a função socioeconômica do tributo. Então, o programa, o objetivo dele é esse. Primeiro passo, conscientizar as pessoas através da rede de educação municipal, estadual, da importância do pagamento do tributo. Depois, conscientizar as pessoas também da importância da gestão do tributo. E depois, conscientizar as pessoas no sentido de escolher quem é que vai fazer a gestão do tributo. Toda vez que nós elegemos um vereador, um prefeito, um governador, um deputado federal, um deputado estadual, um senador, um presidente da República, nós não estamos fazendo nada mais que escolhendo o gestor do orçamento do município, do estado e da União. Então, quando o cidadão adquirir essa cidadania fiscal, entender a função socioeconômica do tributo, você pode ter certeza que cada vez o voto dele vai ser mais consciente. E o senhor está falando uma coisa muito importante. Só acredita que até pouco tempo atrás, eu comecei a dar um estudo aí na área do direito, e eu achava que o IPVA, que é o imposto, para veículos automotores, o IPVA era voltado para dentro do contexto de fazer recapeamento, esse tipo de coisa. E na verdade não é. A gente vai estudar um pouquinho, a gente vai entender que todos os impostos começados com o I vai depender do direcionamento do gestor, né? Mas é lógico que eles não vão fazer, né? Mas, por exemplo, o IPVA, se o gestor entender, tá chegando esse recurso do IPVA, mas aqui nós vamos construir um PSF, um posto de saúde familiar, ele pode ser direcionado, né? E aí, estou falando aqui sobre cidadania, o IPTU, né? Já é o Imposto Território Urbano, né? Já é do município, o IPVA já é do estado, CMS já é da União. Então, assim, cada imposto desse está dentro de uma esfera, e às vezes nós, como cidadão, não temos a curiosidade e passamos despercebido, né? Quanto isso aí. Eu não sei se é bem nessa modalidade, mas dá a entender também sobre o programa de cidadania fiscal. Ele pode também... Justamente, o programa de cidadania fiscal, ele vem nesse sentido. E você quer ver uma coisa interessante, que eu tenho certeza que todos os ouvintes que estão aí participando do programa, todos que estão ouvindo aí, eu tenho certeza que tem um aposentado, tem um pensionista na família. E você sabe por que as pessoas conseguiram aposentar e receberam uma pensão? Porque fizeram a contribuição previdenciária ou a contribuição do regime próprio no município
ou no estado. Então, essa também é uma função social muito importante, porque quando as pessoas perdem as forças para trabalhar, o Estado tem que amparar, mas o Estado só vai ter condição de amparar a todos se nós, quando tivermos forças, estivermos trabalhando, contribuir para a Previdência Municipal ou para a Previdência do INSS, que é o Regime Geral de Previdência. Então, essa é a função social do tributo. Você coloca na mão do gestor, que são os políticos, para que eles possam devolver em saúde, em educação, em segurança. Esses tributos, se o cidadão tem essa escola, tem essa creche aí, é porque o tributo ajudou a construir. Essa é a função social. Se o cidadão tem um posto de saúde, tem um hospital, é porque o tributo está lá ajudando a manter esse posto de saúde, esse hospital. Nós brasileiros temos uma modalidade muito das questões dos tributos voltar, né, em serviço para a população. E tem hora que a gente fica meio em xeque, viu, doutor Sebastião? Por exemplo, nós lá junto com o senador foi discutida a questão, né, da privatização, né, por exemplo, antigamente era CELG, né, depois veio Enel e agora é Equatorial. Justamente. E nós estamos vivendo algumas dificuldades, a grande verdade. Isso. Mas, por exemplo, quando a gente observa que os impostos, ele volta em serviços, né, para a população, a gente entende que o governo, né, tem buscado a resposta através do serviço, né? E quando há a privatização, há muito o que questionar, né? Nós fomos questionados lá a situação, né? Eu observei. Sobre aquele momento. Eu vi o levantamento dessa questão e é uma questão séria, assim, nem sempre a privatização dos serviços de primeira necessidade é a solução. Nem sempre. É verdade. Né? Você pega, por exemplo, energia é um serviço de primeira necessidade. Então, a concessionária tem que estar de pronto. E por incrível que pareça, hoje nós podemos fazer essa avaliação. Nós tínhamos a central elétrica de Goiás, a CELG, que mal é mais, mas prestava um serviço de boa qualidade. Veio a Enel, caiu. Veio a Equatorial, caiu mais um pouquinho. Então, essa coisa tem que ser revista, né? Tem que ser revista. Mas o programa Cidadania Fiscal é um programa muito importante. Seu Sebastião, o meu time já foi, o diretor aqui já falou, já foi. Eu quero agradecer o senhor por disponibilizar o tempo do senhor, estar conosco. Graças a Deus, continuamos no status de delegacia e não de agência, né? E nós estamos à disposição da sociedade anapolina, vamos aproximar cada vez mais da Câmara, que é interlocutora dessa sociedade, leva o clamor da sociedade, e vamos depois, numa outra oportunidade, falar sobre outros assuntos e aprofundar também o programa de cidadania fiscal aqui no município. Numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe.